Maria caminhava pela pequena cidade, seus passos firmes, mas de coração pesado. Os muros das casas, desgastados pelo tempo, contavam histórias de vida, de esperanças e também de fracassos. Era um lugar marcado pela desigualdade, onde a riqueza brilhava nas mansões de tolas dessas enormes paredes, enquanto as ruas ao lado guardavam a realidade dura de quem vivia no limite. Foi numa dessas calçadas que ela avistou Miguel, um garoto de olhos tristes, sentado com as pernas cruzadas, como se o mundo tivesse desabado sobre ele. Ela se aproximou, sentindo a dor intensa que emanava dele. O que teria acontecido? Não demorou muito para que a história viesse à tona. Miguel acabou de descobrir que seu pai, um empresário astuto que sempre parecia ter tudo sob controle, escondia segredos obscuros sobre sua fortuna. Dinheiro fácil, aquele que muitas vezes não vinha de boas fontes. Você sabe que a vida não é só um conto de fadas. Maria começou, sentando-se ao lado dele e compartilhando um lanche simples, algo que ela poderia dar como um gesto de calor e compreensão. Os dois trocaram olhares e, em meio a mordidas de um pão com queijo, Maria revelou que a riqueza do pai não era apenas uma questão de talento, mas de acordos escusos, de compromissos que mancharam sua alma. O menino respirou fundo, a voz falha. Mas ele é meu pai, como posso enfrentar isso? E naquele momento Maria sentiu um aperto no peito. Seus próprios fantasmas começaram a rondar lá. Ela também perdera alguém que amava, sufocada pela pobreza e pela falta de oportunidades. Essa dor a conectava a Miguel de uma forma única, estranha e dolorosa. Enquanto falavam, as nuvens escuras não eram apenas metafóricas. Um rival do pai de Miguel, alguém que buscava vingança, observava de longe. Ele tinha um plano maligno e ameaçador, e qualquer deslize custaria caro. Como um predador à espreita, ele estava prestes a explodir a bolha de mentiras que envolvia a vida perfeita de Miguel. O garoto agora se via em uma encruzilhada: proteger a imagem do pai ou desmascará-lo para viver em verdade. O peso da escolha crescia, e o olhar de Maria se tornava uma âncora. Uma luz que o guiava na escuridão. O tempo parecia escorregar entre os dedos deles, cada segundo pulsando uma urgência que fazia o coração bater mais rápido. Maria segurou a mão do menino. Um gesto simples era muito mais complexo e sombrio do que podiam imaginar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Maria e Miguel estavam ali, presos em um momento que parecia eterno. A dor dele tocava o coração dela como algo familiar, quase um reflexo da própria luta. Mas antes que pudessem aprofundar na conversa, um estrondo ecoou ao longe, seguido de gritos desesperados que cortavam o ar. Eles se viraram para ver o que estava acontecendo. As chamas dançavam em uma das mansões ao fundo. Uma casa imponente envolta em fumaça. Paredes brancas agora eram negras, e a estrutura começava a desmoronar sob a pressão do fogo. Um mar de gente se aglomerava, gritos misturados com sirenes de bombeiros que se aproximavam rapidamente. Maria sentiu o estômago revirar. O coração de Miguel estava prestes a explodir. Ele se lembrava que aquela era a casa de seu pai. É a casa do meu
Pai! A voz de Miguel era um sussurro, mas a incredulidade em seus olhos era como um grito. Maria apertou sua mão, um gesto desesperado, tentando acalmá-lo. O garoto parecia se perder em pensamentos. Palpites horrendos passavam pela sua cabeça. De repente, a multidão se agitou. Um homem, altivo e com um olhar feroz, empurrou os outros ao seu redor. Miguel reconheceu aquele rosto, um rival do pai que havia mencionado em conversas murmúrias. Ele está por trás disso. Foi tudo o que conseguiu sussurrar, antes de os olhos de Maria se alargarem. O que estava acontecendo? Antes que pudesse raciocinar, um grito cortou o ar. Era a mãe de Miguel, correndo em direção ao fogo, desesperada. Maria e Miguel olharam um para o outro com medo. Ela não pode entrar lá, Maria gritou. Mas não havia tempo para nada. Miguel, em um impulso, soltou a mão de Maria e correu atrás da mãe. O pânico tomou conta. O garoto parou na borda da calamidade, seu coração batendo rápido. Mãe! Ele gritou, à procura dela em meio à fumaça. Mas o que ele viu a seguir cortou o ar como uma faca. No instante em que a mãe de Miguel finalmente emergiu, um grande pedaço de telhado desabou, não muito longe dela. Ela gritou enquanto as chamas se aproximavam. Um grupo de bombeiros a puxou para longe, mas a visão do terror se fixou nos olhos de Miguel, como uma tatuagem permanente. E então, o choque atingiu Maria como um soco no estômago. Ela não podia acreditar no que estava acontecendo. As chamas engoliam a mansão, mas o que viria a seguir a deixou paralisada. Em meio ao caos, Miguel percebeu um brilho no céu. Um pequeno drone pairava, filmando toda a cena. Ele conhecia aquele equipamento. Era um presente de seu pai, usado para capturar imagens desonestas da vida alheia. O que isso significa? Miguel murmurou, a compreensão começando a tomar conta de seu raciocínio. A conexão fez seu corpo endurecer. Se o rival estava ali e seu pai estava conectado a tudo isso, o que tinha acontecido durante aquelas reuniões ocultas? Ele não queria acreditar, mas havia algo maligno por trás de tudo. As palavras de Maria ecoavam em sua mente. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Então, aconteceu. O homem que eles viam com raiva, o rival do pai, gritou algo que fez o sangue de Miguel gelar. Essa é uma mensagem para todos que pensam que podem enganar o mundo. Você quer riqueza? Um preço deve ser pago. Ele ergueu os braços como se proclamasse um decreto, enquanto mais pessoas se reuniam para observar a cena, odiando murmúrios de confusão e condenação. Maria olhou para Miguel e tudo parecia muito pior do que podiam imaginar. O que agora estava em jogo não era só a imagem do pai dele, mas algo muito mais profundo. A vida que conheciam estava sendo destruída em chamas. E a verdade ameaçava queimá-los junto. Eles precisavam decidir rapidamente: esconder-se atrás das mentiras familiares ou enfrentar a verdade em uma nova realidade. O peso daquele dia pesava nos ombros deles, e enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto de Miguel, uma única pergunta pairava no ar: até onde eles iriam para proteger o que ainda restava? Enquanto as chamas devoravam a mansão, um pânico profundo se instalava em Miguel e Maria. O homem, com seu olhar frio e ameaçador, parecia se alimentar do terror que causava. Miguel sentiu como se seu coração estivesse preso em um turbilhão. Aquela não era apenas a casa do pai. Estava queimando o que restava da sua infância. Ele espreitou entre a fumaça e a confusão, tentando entender o que estava acontecendo. Preciso saber. Quero saber a verdade. Mas a verdade que ele buscava estava prestes a ser revelada de uma forma que nem ele poderia imaginar. Um estalo, um grito e então um corpo caiu. Era o pai de Miguel, desorientado, saindo da fumaça com uma expressão de desespero e raiva. Miguel, não, não vá, fique aqui, ele gritou, seus olhos arregalados ao encontrar o filho. Miguel ficou paralisado.
Ele nunca tinha visto o pai assim, vulnerável. Ali, entre gritos e flamas, um detalhe chamou sua atenção: um pequeno caderno, caindo das mãos do pai enquanto ele lutava para se aventar. O garoto se aproximou rapidamente e, sem pensar, pegou o caderno antes que o fogo o alcançasse. Quando abriu, o que encontrou foi um choque profundo. Era uma agenda recheada de compromissos, nomes e cifras que não faziam sentido. Mas havia algo ainda mais chocante: anotações sobre uma transação com o rival do pai, detalhes de subornos e uma menção a um negócio obscuro que ligava seu pai ao incêndio. Maria, atenta, tomou conhecimento do que Miguel estava descobrindo. O olhar que ela trocou com ele falava mais que 1000 palavras. Miguel, não. Ela começou, mas logo calou-se. O peso do que viam o sufocava. As chamas dançavam, mas era a revelação daquela página que queimava de verdade. Então, como se o mundo estivesse feito de cartas de baralho desmoronando, uma voz forte ecoou. O homem alto da multidão, o rival do pai de Miguel, riu de forma sombria. Você acha que pode escapar desse jogo? Você e seu pai são os peões, ele proclamou. E as palavras dele cortavam como uma faca. Foi tudo um golpe, Miguel. Seu pai não é o que parece. As palavras se misturaram ao calor que emanava do incêndio. As pessoas começaram a murmurar, chocado. Ninguém conseguia entender a profundidade daquela traição. Miguel viu o pai, os olhos cheios de lágrimas e dor. Havia uma verdade que ele estava escondendo. Estava bem na frente deles. Eu fiz o que precisava. Seu pai gritou, com a respiração ofegante. Mas não foi assim que eu quero que você veja tudo isso. A confusão se transformou em raiva. A realidade começou a desmoronar. Miguel sentiu que tudo o que conhecia estava-lhe escapando das mãos. Ele olhou para a agenda, então para as chamas, depois para o homem que se divertia com o desespero alheio. E nesse instante, a revelação final. A mãe de Miguel, que havia corrido em direção ao fogo, estava atrás de toda aquela trama. Ela emergiu das sombras, seu rosto coberto de fuligem, mas a expressão era de firmeza. Você não pode se esconder da verdade, Miguel. Eu não sou apenas sua mãe. Eu sou a razão de tudo isso, disse ela, suas palavras reverberando como um trovão. Miguel sentiu o chão sob seus pés desmoronar. Um burburinho percorreu a multidão. Olhos arregalados virarem-se para o seu pai. Depois para ela. A denúncia estava feita. Ela não era a figura protetora que ele imaginava, mas alguém que havia orquestrado traições, colocando todos em perigo por ganância. Como você pôde? Miguel gritou, sua voz cheia de desespero. O calor do incêndio já não importava mais. A verdade era um peso maior. A casa ardia, mas as chamas da revelação queimavam ainda mais intensamente. Nesse momento, a última pergunta pairou no ar, tocando a essência do que restava daquele grupo. Até onde eles iriam para proteger o que amavam, agora que a verdade estava exposta? O caos e as chamas eram apenas o começo de um jogo muito maior e mais sombrio, e a vida que conheciam nunca mais seria a mesma. Enquanto as chamas devoravam a mansão, Miguel sentiu o chão se abrir sob seus pés. A revelação da mãe como cúmplice em tudo aquilo foi um golpe direto. Ele olhou para seu pai, a raiva e a dor se entrelaçando em seu peito. Você me enganou a vida toda, gritou, suas palavras se misturando ao rugido do fogo. Maria, paralisada, olhou entre os dois. As chamas dançavam, mas o que ardia mesmo era a confiança que se dissipava. A multidão começou a murmurar, formando um coro de indignação e choque. Miguel podia ouvir as vozes ecoando, o espanto estampado nos rostos que o cercavam. Como assim? Você, mãe? A incredulidade era palpável.
O pai de Miguel parecia perdido. Eu fiz o quê? Achava certo. Para proteger você, implorou, suas palavras atravessando a fumaça. Mas para Miguel, isso não fazia sentido. O que seu pai queria proteger? A mentira que havia construído? Proteger de quê, pai? De mais mentiras? Então mais um estalo. Um estrondo, e todos se viraram. O rival, ainda de pé, observava a cena com um sorriso de satisfação. Ele se aproximou, triunfante. A realidade é mais cruel que qualquer incêndio, garoto. Você ainda não entendeu que isso é apenas o começo? E no meio da confusão, soltou uma bomba. Se não fosse pela sua mãe, esta casa ainda estaria de pé. Ela planejou tudo. Miguel olhou para sua mãe, o rosto coberto de cinzas. O que você quer dizer com isso? Perguntou, a voz embargada. O homem riu, ecoando como se o próprio inferno estivesse rindo. Ela queria a sua fortuna, Miguel. O seu pai não é o único com segredos. Sua mãe estava no jogo desde o início. Os olhos de Miguel arderam de mágoa e confusão. Não, você está mentindo. Mas dentro dele uma sombra de dúvida começou a crescer. O que ela havia escondido? Diga a verdade, mãe, implorou, a ferocidade na sua voz quase fazendo os outros recuarem. Ela hesitou, e no silêncio que se seguiu, a fogueira rugia atrás deles. O olhar dela se tornou frio, distante. Miguel, você não sabe do que está falando. Às vezes precisamos fazer escolhas difíceis para viver bem. Aquele tom não era o que ele esperava. As palavras soaram mais como uma defesa do que uma explicação. Miguel sentiu o mundo desabar. Cada palavra dela agora tinha um peso diferente. Ele olhou para o céu, uma fumaça densa cobrindo a luz do sol. As chamas não eram apenas o símbolo do que estava queimando. Era tudo o que ele acreditava se desintegrando. Como poderia ter confiado em alguém tão profundamente? Ele respirou fundo, tentando se agarrar a uma centelha de esperança. Mas nada fazia sentido. Então, um grito cortou o ar. Miguel! Era sua mãe, revelando um objeto em suas mãos. Um pequeno colar que ela estendeu como se fosse um tesouro. Lembre-se de quem você realmente é. As palavras foram seguidas de um eco que subiu entre as chamas. A multidão assistia, confusa. Como poderia um colar mudar tudo aquilo? O que havia por trás daquela joia? Miguel pegou o colar, sentindo a frieza do metal. O que isso significa? Sua voz tremia, e com um movimento rápido, ele abriu o pequeno fecho. O que encontrou lá dentro fez seu coração parar. Um documento. Uma certidão de nascimento. As letras dançavam na página. Era a assinatura da avó. Ele a conhecia. A última linha em garo. Registrou algo que fez sua cabeça girar. Você não é quem pensa que é. A revelação atingiu-o como um soco. O que isso significava? Quem ele realmente era? A confusão se transformou em pânico. Ele olhou para sua mãe, buscando respostas, mas o horror estava estampado no rosto dela. E o que Miguel nunca imaginou estava bem diante dele. Uma história que mudaria tudo. Um segredo devastador que desmoronaria as relações de confiança em sua família. Quem era ele, de fato? E o que mais estava escondido nas sombras do passado? Todos olhavam, o calor do incêndio crescendo, mas a verdade se tornava uma chama ainda mais intensa. Ele precisava entender, e nesse momento o futuro se tornava um abismo. The truth. What does it mean? Pairava no ar, semi-respondido, enquanto as chamas continuavam a dançar lá atrás, desfigurando o que um dia foi um lar. O mundo parecia girar. Miguel segurava a certidão de nascimento com um aperto no coração. As chamas atrás dele. A verdade na frente. Maria olhava,
tentando fazer sentido daquelas revelações. O que isso significa? Miguel perguntou, seus olhos buscando resposta na mãe. O colar pesava em suas mãos. Você não pode entender agora, Miguel. Ela começou. Mas suas palavras se perderam no ar pesado da fumaça. Cada palavra parecia uma defesa vazia. Ouvindo os murmúrios da multidão, Miguel ignora o que ela havia dito e se virou para o rival, o desejo de entender pulsando dentro dele. O que você sabe sobre isso? O homem riu, mas seu olhar era cortante. Eu só digo que os segredos têm um preço, garoto. E este aqui apontou para a casa em chamas. É só honesto. Você e sua família nunca foram quem pensaram ser. E aí aconteceu. Um estrondo ecoou, um queixo de telhado desabou, e uma sombra escura caiu sobre a multidão. O pânico se espalhou. As pessoas se afastavam rapidamente. Miguel olhou novamente para sua mãe. Ela estava pálida, o olhar fixo na agitação em torno deles. Mãe, o que mais está escondido? Sua voz tremia. Nesse instante, ele ouviu um grito, uma voz familiar. Miguel, cuidado! Era seu pai, emergindo da fumaça com um braço estendido. Mas antes que Miguel pudesse reagir, uma explosão fez a terra tremer. O chão sob os pés dele se rompeu, e um novo horror desabou em suas cabeças. Um compartimento secreto sob a mansão se abriu, expelindo uma onda de fumaça espessa e uma luz estranha. Todos se viraram. Das profundezas, algo surgiu. Uma mala. Mas não era qualquer mala. Era decorada com símbolos estranhos e parecia pulsar de forma quase sobrenatural. Miguel sentiu um arrepio. O que é isso? Ele sussurrou. Cada pessoa ao seu redor observava. Os olhares variavam entre medo e curiosidade. A mãe de Miguel estava paralisada. Não! Isso não pode ser verdade! Ela gritou, suas palavras cheias de terror. O rival a observou com um sorriso maligno, apoiando-se no triunfo. Ah, mas é! Tudo está prestes a vir à tona. Agora você sabe. Miguel se aproximou. O calor do incêndio e a essência do medo o rodeavam, mas ele não conseguia se afastar da mala bizarra. Qualquer dúvida foi varrida com a urgência da descoberta. Ele se agachou, as mãos tremendo ao tocar a superfície fria do objeto. Ao abrir, um papel voou para fora. Testamento de Ana Lucia. A confusão tomou conta. Ana Lucia? Quem é? As perguntas ecoaram em sua mente. A filha de quem? Agora, uma reviravolta mais devastadora se apresentava. Miguel leu em voz alta. Neste documento, revelo que, se algo me acontecesse, meus filhos terão acesso à verdadeira fortuna da família. Uma herança de segredos e mentiras forjadas no tempo. Silêncio. Os murmúrios da multidão cessaram. O olhar de Maria se tornara uma mistura de puro horror e entendimento. Você é um descendente, sussurrou. O que isso significava? O coração de Miguel batia rápido enquanto tudo ao seu redor parecia desmoronar. Mas antes que pudesse processar tudo, o rival lançou uma mão. Isso é apenas o começo, Miguel. Você ainda não viu nada. A verdade não está só nas páginas desses papéis, mas em sua própria vida. Ele sorriu de maneira malévola, um brilho carmesim em seu olhar. Como se o universo estivesse conspirando, a terra sob a mansão finalmente cedeu e o chão desabou sob todos, criando um abismo sem fim. Miguel se segurou na mala. Maria gritou, e tudo ao seu redor se transformou em caos. As chamas subiram, as timbres se misturaram em uma sinfonia de gritos, e Miguel percebeu que agora não era apenas sobre o que seu pai havia escondido, mas sobre quem ele realmente era. A revelação quebrava seus fundamentos.
O que mais estava por vir, a verdade que aguardava nas sombras, estava prestes a ser revelada. Ele se viu no limiar de um segredo que poderia mudar tudo. E no calor da batalha, Miguel, Maria e o rival enfrentaram o desconhecido. O colapso da casa não era o fim, mas o início de algo muito mais profundo. O peso dos segredos estava prestes a explodir em seus rostos, e a única pergunta que restava era: quem realmente controlava o jogo? O chão sob Miguel desabou em um instante. Ele segurava a mala, o coração martelando no peito, enquanto a fumaça envolvia a cena em um manto espesso e sufocante. A multidão recuou em pânico, enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. A revelação sobre sua mãe, o documento que o ligava a um passado que não conhecia bem, tudo parecia um pesadelo e, ao mesmo tempo, uma nova realidade na qual ele estava se afundando. E então, no meio do caos, a mala começou a brilhar. Uma luz pulsante emanava de dentro dela, como se a própria bagagem estivesse viva. Miguel sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele não podia acreditar no que estava vendo. Maria, ao seu lado, estava com a mão na boca, os olhos arregalados. "O que é isso?" sussurrou, tão aturdida quanto ele. O homem oponente da família, aquele rival que parecia ter prazer na tragédia, soltou uma risada sombria. "Então você finalmente acordou, garoto. Essa mala esconde mais do que você pode imaginar. Segredos que podem fazer ou quebrar sua vida." O queixoso tom dele ecoou na mente de Miguel como um alerta. "Segredos? Que segredos?" Miguel queria saber. A angústia começou a misturar-se com uma faísca de curiosidade. Ele se abaixou ainda mais, lutando para tirar a mala de onde estava, mesmo enquanto o chão continuava a desmoronar ao redor deles. Os olhares da multidão estavam fixos nele, e ele podia sentir a pressão do mundo caindo. Então, a luz na mala aumentou, quase cegante. No instante seguinte, algo começou a acontecer. Um ruído ensurdecedor cortou o ar, e a mala se abriu completamente, lançando uma onda de energia que balançou tudo ao redor. Miguel foi empurrado para trás. Ele caiu de costas, e a sensação de perda de controle o dominou. Maria gritou, e quando ele olhou, viu-a sendo puxada por uma força invisível. O olhar dela era de horror, um pedido de ajuda silencioso. "Maria!" Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a luz que emanava da mala tomou forma. Era um holograma, flutuando sobre eles como uma imagem do outro mundo. Fios de luz dançavam no ar, formando um rosto reconhecível, mas não exatamente familiar. Era a avó de Miguel. As feições dela surgiram com uma clareza surreal, e seus olhos brilhavam com uma sabedoria que parecia atravessar gerações. "Miguel", ela disse numa voz que ressoava como um eco profundo, "é hora de você conhecer a verdade sobre sua linhagem." A multidão ficou em silêncio, paralisada, observando. O rival, que parecia tão seguro de seu poder, agora estava mais pálido. Ele começou a recuar, como uma sombra que se dissipa quando exposta à luz. "Isso não pode estar acontecendo", gritou. A imagem da avó continuou, ignorando o homem. "Você é descendente de uma antiga linhagem, Miguel. O que está em jogo vai além do que você conhece. Sua mãe, seu pai, eles fizeram escolhas erradas por medo. Jogaram-se em um caminho obscuro. Agora você deve decidir: seguir o legado ou quebrar o ciclo." Miguel tentava processar as palavras, o coração disparando. Como assim? O que mais estava por trás do que ele sabia? Conhecer sua verdadeira origem mudava tudo, e ele sentiu a batalha entre a dor e uma nova esperança, surgindo como um sopro de ar fresco em meio ao incêndio.
Então, a imagem da avó se tornou ainda mais intensa e a luz a cercava como uma armadura. O que você escolher pode definir não só sua vida, mas a de muitos. Lembre-se, a verdade é uma espada de 2 gumes. Antes que pudesse perguntar mais, uma explosão estrondosa parecia ter clicado em algum lugar da mansão, fazendo com que o chão tremesse de novo. Conectado. Encarando o rival, ele perguntou: "O que você sabe sobre isso? O que você tem a ver com a linhagem?" O homem apenas riu, mas Miguel podia ver o medo em seus olhos. Tudo estava mudando, e o que antes parecia tão claro, agora se tornava turvo e volátil. "Você não tem ideia do que está se metendo", o rival murmurou, enquanto buscava uma saída entre os escombros. Miguel entendeu que estava na linha de frente de um jogo muito maior. A luz da mala resplandecia como um farol, prometendo respostas, mas ao mesmo tempo trazendo consigo novas perguntas. O caos ao redor continuava, mas agora ele sabia que cada escolha que fazia ressoava profundamente, transcendendo seu próprio destino. E no meio daquela confusão, a única certeza era que o futuro deles estava prestes a ser moldado de maneira inacreditável. Uma avalanche de segredos se aproximava, e de repente a verdadeira batalha estava apenas começando. O chão sob Miguel desabou em um instante. Ele segurava a mala, o coração martelando no peito, enquanto a fumaça envolvia a cena em um manto espesso e sufocante. A multidão recuou em pânico, enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. A revelação sobre sua mãe, o documento que o ligava ao passado que não conhecia bem, tudo parecia um pesadelo e, ao mesmo tempo, uma nova realidade na qual ele estava se afundando. E então, no meio do caos, a mala começou a brilhar. Uma luz pulsante emanava de dentro dela, como se a própria bagagem tivesse viva. Miguel sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele não podia acreditar no que estava vendo. Maria, ao seu lado, estava com a mão na boca, os olhos arregalados. "O que é isso?" sussurrou, tão aturdida quanto ele. O rival da família, aquele homem que parecia ter prazer na tragédia, soltou uma risada sombria. "Então você finalmente acordou, garoto. Essa mala esconde mais do que você pode imaginar. Segredos que podem fazer ou quebrar sua vida." O tom dele ecoou na mente de Miguel como um alerta. "Segredos? Que segredos?" Miguel queria saber. A angústia começou a misturar-se com uma faísca de curiosidade. Ele se agachou ainda mais, lutando para tirar a mala de onde estava, mesmo enquanto o chão continuava a desmoronar ao redor deles. Os olhares da multidão estavam fixos nele, e ele podia sentir a pressão do mundo caindo. Então a luz na mala aumentou, quase cegante. No instante seguinte, algo começou a acontecer. Um ruído ensurdecedor cortou o ar, e a mala se abriu completamente, lançando uma onda de energia que balançou tudo ao redor. Miguel foi empurrado para trás. Ele caiu de costas, e a sensação de perda de controle o dominou. Maria gritou, e quando ele olhou, viu-a sendo puxada por uma força invisível. O olhar dela era de horror, um pedido de ajuda silencioso. "Maria!" Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a luz que emanava da mala tomou forma. Era um holograma, flutuando sobre eles como uma imagem do outro mundo. Fios de luz dançavam no ar, formando um rosto reconhecível, mas não exatamente familiar. Era a avó de Miguel. As feições dela surgiram com uma clareza surreal, e seus olhos brilhavam com uma sabedoria que parecia atravessar gerações. "Miguel", ela disse numa voz que ressoava como um eco profundo. "É hora de você conhecer a verdade sobre sua linhagem." A multidão ficou em silêncio, paralisada, observando. O rival, que parecia tão seguro de seu poder, agora estava mais pálido. Ele começou a recuar, como uma sombra
que se dissipa quando exposta à luz. Isso não pode estar acontecendo, gritou. A imagem da avó continuou, ignorando. O homem. Você é descendente de uma antiga linhagem, Miguel. O que está em jogo vai além do que você conhece. Sua mãe, seu pai, eles fizeram escolhas erradas por medo. Jogaram-se em um caminho obscuro. Agora você deve decidir. Seguir o legado ou quebrar o ciclo. Miguel tentava processar as palavras, o coração disparando. Como assim? O que mais estava por trás do que ele sabia? Conhecer sua verdadeira origem mudava tudo. E ele sentiu a batalha entre a dor e uma nova esperança, surgindo como um sopro de ar fresco em meio ao incêndio. Então, a imagem da avó se tornou ainda mais intensa. E a luz a cercava como uma armadura. O que você escolher pode definir não só sua vida, mas a de muitos. Lembre-se, a verdade é uma espada de dois gumes. Antes de pudesse perguntar mais, uma explosão estrondosa parecia ter clicado em algum lugar da mansão, fazendo com que o chão tremesse de novo. As chamas rugiam atrás dele, mas a nova realidade de Miguel se tornava mais clara. Ele percebeu que, de algum modo, tudo estava conectado. Encarando o rival, ele perguntou: "O que é que você sabe sobre isso? O que é que tem a ver com a linhagem?" O homem apenas riu, mas Miguel podia ver o medo em seus olhos. Tudo estava mudando, e o que antes parecia tão claro, agora se tornava turvo e volátil. Você não tem ideia do que está se metendo. O rival murmurou, enquanto buscava uma saída entre os escombros. Miguel entendeu que estava na linha de frente de um jogo muito maior. A luz da mala resplandecia como um farol, prometendo respostas, mas ao mesmo tempo trazendo consigo novas perguntas. Então, em um movimento inesperado, o homem rival segurou uma granada que estava escondida sob o casaco e a puxou com um sorriso. "Você quer a verdade? Aqui vai, garota." Ele lançou a granada na direção de Maria. Em um último ato de desespero, o mundo parecia desacelerar, e tudo o que Miguel pôde fazer foi gritar: "No!" O som do seu grito se misturou ao estrondo da explosão. A luz da mala se apagou instantaneamente e tudo ao redor se transformou em caos. O chão se partiu e a multidão gritou. A fumaça subiu, ofuscando a visão. Quando a poeira começou a assentar, Miguel se arrastou para ver o que havia acontecido. A imagem da avó estava desvanecida. O rival estava de pé, mas o rosto dele era de puro pavor. E no meio da destruição, um grito ecoou. "Miguel!" Era Maria, e a voz dela levou um choque através de seu corpo. Mas o que ele viu em seguida fez seu coração parar. Ela estava caída, cercada por destroços fumegantes. O olhar dela estava vazio, e a sala estava preenchida por um silêncio mortal. O que ele acreditava ser um momento de revelação agora se tornara um pesadelo. Ele se aproximou, as lágrimas correndo pelo rosto, e a carga da verdade pesava mais do que as chamas ao redor. Todos os segredos, todos os horrores, agora estavam expostos. Ele percebeu que a vida que conhecia estava destruída. A única pergunta que restava: será que ele poderia salvar Maria? E se ela não fosse a única a perecer? O tempo estava correndo, e Miguel sabia que a batalha estava apenas começando. O estrondo da explosão ecoou na mente de Miguel como um tambor sinistro. Ele estava paralisado, cercado por escombros e fumaça, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. O corpo de Maria estava ali, caído em meio às sombras. "Maria!" ele gritou, a voz falhando entre o pânico. Seu coração martelava forte, uma batida que parecia ecoar em todo o caos ao redor. Ele se arrastou, as mãos tremendo com medo. O rosto dela estava pálido e parecia frágil como um copo de vidro prestes a se quebrar. Miguel queria tocar nela, mas o brilho da mala o encarava,
pulsando com uma luz quase sobrenatural. Ele se virou, decidido a tirá-la dali. Mas um ruído cortante parou sua respiração. O homem rival estava se aproximando. Ele irradiava uma força inquietante, como se todos os horrores do mundo fossem empurrá-lo adiante. Você tem noção do que isso significa? O homem disse, apontando para a mala. Faz tempo que você está brincando de ser um herói. A expressão dele era de excitação, mas havia algo mais. Uma sombra de medo que vazava de seus olhos. Era como se ele soubesse que o que estava prestes a acontecer faria tudo mudar. Miguel desviou o olhar, a urgência tomando conta de cada pensamento. Maria! Gritou novamente, mas a resposta dele se perdeu na cavalaria do pânico. A multidão, antes em choque, começou a murmurar, as palavras sendo sussurradas como se uma tempestade estivesse se formando. O que vai acontecer? Ele teve aquilo tudo? Aquele garoto tem uma herança de segredos. As vozes se cruzavam, intensificando a dor que ia brotando no peito de Miguel. A luz da mala tinha um quê de mágico e entorpecia o ambiente. Ele se virou novamente, decidido a se apropriar do que aquele objeto significava. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, a mala se abriu ainda mais, lançando para fora uma onda de energia que fez o chão tremer sob seus pés. O homem rival foi jogado para trás e um silêncio ensurdecedor tomou conta do lugar. Então, uma figura surgiu da luz. Era alguém que ele não esperava ver. Alguém do passado. Miguel. A voz era familiar, mas disfarçada. Ele piscou, tentando enxergar melhor, até que a visão se clareou. Era seu tio, aquele que ele nunca conheceu, aparecendo em uma imagem holográfica. Nós temos que conversar, e rápido. Miguel não conseguia acreditar. Tio? Mas você está morto. Todos disseram que você havia desaparecido. As imagens do passado fluem na mente dele. A dor, as perguntas, a busca incessante por respostas. Fui injustamente acusado. Os segredos que sua família esconde não são o que parecem. A verdade está por trás de cada chama que consome esta casa. A expressão do tio estava grave, o tom dolorido. A mala contém não apenas o seu legado, mas também a chave para derrubar uma mentira que se arrasta há gerações. Miguel ficou paralisado, a revelação girando na sua cabeça, ameaçando desmoronar tudo o que acreditava. O rival se levantou, agora em pânico. Cale essa boca, ele não deve ouvir isso. As palavras soaram como um grito lançado ao vento. O homem estava perdendo o controle. A imagem do tio flutuava mais próxima, a luz envolvendo seu rosto. Miguel, você precisa saber quem você pensa que é, não é. E então a bomba. Sua mãe, ela não é quem você acredita que é. O verdadeiramente dela é uma herança mais profunda e sombria. As palavras cortaram o ar, um silêncio absoluto se estabelecendo. O chão tremeu novamente, e Miguel sentiu que o mundo desmoronava em torno dele. O que isso significava? Aquilo mudava tudo. Maria, a verdade, a identidade da sua família. Tudo parecia estar ligado a um fio prestes a romper. Em questão de segundos, tudo o que conhecia poderia estar prestes a se desfazer. E a única pergunta que ecoava agora era: quem realmente eram eles? Uma nova sombra se desenhava, mais escura do que o próprio incêndio. Enquanto o caos se intensificava, Miguel sentiu uma urgência nas veias. Ele precisava desvendar a verdade. O que mais estava escondido? As chamas dançavam, mas a batalha estava apenas começando. Miguel estava ali, paralisado, sua mente girando com as palavras do tio holográfico. Sua mãe não é quem você acredita que é. O ar ao redor carregava uma tensão palpável. Maria estava caída, e ele não podia esquecer dela.
O brilho da mala estava diminuindo, mas a imagem do tio ainda brilhava com força. Isso não pode ser verdade, gritou Miguel, sua voz cheia de desespero. Você está mentindo. Mas suas palavras soavam vazias, mesmo para ele. O que o tio dissera fazia ecoar na sua cabeça, e ele começou a se perguntar quem era realmente. Sua mãe? Tudo o que você sabe sobre a sua família é uma farsa, Miguel. Você precisa descobrir quem você realmente é. A imagem da avó do Miguel piscou em sua mente, e ele ficou perdido. O homem rival se agachou, parecendo se recuperar do empurrão da luz. Você não entende, disse ele, o tom mais calmo, como um predador recuperando a sanidade. Os segredos da sua mãe não são os únicos. O que você sabe sobre seu pai? Sobre mim? De repente, um estrondo cortou o ar, um novo abalo, e Miguel olhou para o céu. As chamas atrás dele aumentaram ainda mais, quase como se estivessem respondendo à revelação. Ele sabia que a casa estava desmoronando, mas não podia desviar. Os olhos do homem que o encarava. Você realmente acha que sua família é inocente nesse jogo? Seu pai, com todos os seus negócios, está muito mais envolvido do que você pensa. O rival avançou, um sorriso cruel nascendo em seus lábios. O que você ainda não sabe é que a verdade está muito, mas muito mais próxima. Miguel sentiu o chão tremer sob seus pés. Perto de quê? Questionou, sentindo um nó se formar na garganta. O que mais ele poderia descobrir? Uma onda de medo subiu, mas uma pequena faísca de determinação cutucava seu estômago. Ele precisava entender. E então, tudo mudou em um instante. Mais uma explosão ecoou, mas desta vez não era só o fogo. Um fragmento de telhado desabou e atingiu seu tio holográfico, cortando a imagem pela metade. Uma visão distorcida do homem apareceu. A imagem do tio desapareceu. Um grito ecoou. Miguel ficou chocado, e no meio da fumaça, algo começou a se formar. Um novo holograma apareceu, mas não era a avó. Era uma imagem de sua mãe, mas com uma expressão que ele nunca havia visto antes. E então ele percebeu, em suas mãos, a mesma mala que brilhava antes. Ela gritou. Mas não era a mãe que ele conhecia. Algo se movia dentro dela, como se uma força que não pertencia a ela estivesse brigando. Eu não sou quem você pensa. E sem aviso, a cabeça dela girou e um brilho negro escapuliu. De seus olhos, a própria essência dela não era familiar. Era algo mais escuro, uma presença. O choque tomou conta de Miguel. A realidade estava mudando diante dele. O que ele havia considerado sua vida inteira, agora era uma mentira. Não! Mãe, sossega! Gritou, mas sua voz foi tragada pelo caos e pela fumaça. Essa não era a mulher que ele amava, mas uma sombra que se instalara dentro dela, Maria. E olhou para ela, ainda caída, e o medo cresceu. O que tinha acontecido? Será que aquele poder destruiria o que restava deles? O homem rival observava, um sorriso vitorioso se espalhando em seu rosto. Ele sabia mais do que estava dizendo. A multidão assistia em choque, como se um novo espetáculo estivesse desenrolando diante deles. Um murmúrio se espalhou, entrelaçando medo e curiosidade. O que está acontecendo? Ela não pode ser. Isso não é possível. As vozes subiram em um coro angustiante. Miguel sentiu a adrenalina subindo. O mundo à sua volta se quebrando em pedaços. Ele precisava agir. Ele precisava descobrir a verdade antes que tudo se perdesse. Antes que sua mãe deixasse de ser quem ele amava. E de repente, murmúrio se espalhou. Bem tranquilo,
A realidade golpeou sua mente como um soco. Até onde você irá para salvar aqueles que ama? Ele olhou fixamente para sua mãe, seu coração disparando. O que mais estava escondido? Ele tinha apenas uma chance. Agora era. O que mais estava por vir? A verdade estava prestes a sair à luz. Mas Miguel não tinha certeza de que seria capaz de suportar o que encontraria. Miguel sentiu a adrenalina pulsando nas veias enquanto encarava a figura de sua mãe, tomada por algo que não parecia dela. A luz da mala ainda irradiava, mas a confusão sobre quem ela realmente era o consumia. Ele precisava agir rápido. O vazio nos olhos de sua mãe o deixava em desespero. Eu sei que você está lá dentro, mãe. Volte para mim! Ele gritou, sentindo a própria voz tremendo. Ela hesitou, como se a luta estivesse acontecendo dentro dela. A multidão começou a murmurar, cada vez mais inquieta. O homem rival observava, um sorriso de satisfação nos lábios, como se estivesse prestes a receber um prêmio. Mas então, uma onda de determinação tomou conta de Miguel. Ele sabia que precisava enfrentá-la. Ele se aproximou, a fumaça o envolvia, mas ele não sentia o calor. Tudo se resumia a um único ponto: sua mãe. Mãe, não deixe que isso a controle. Você é mais forte. Você é minha mãe. A expressão dela mudou. Um lampejo de reconhecimento surgiu. Miguel, sussurrou. E ele sentiu um fio de esperança. Sim, sou eu. Apenas ouça minha voz. Lute, mãe. Não se deixe vencer. A luz da mala começou a brilhar com mais intensidade, como se estivesse respondendo ao seu chamado. Um silêncio cortante tomou conta do lugar. Todos assistiam, sem fôlego. E da profundidade daquela luta interna, uma transformação aconteceu. A luz ao redor da mãe de Miguel começou a pulsar, revelando suas verdadeiras cores. O olhar dela se focou, como se estivesse finalmente despertando. Miguel, eu não podia, eles me forçaram. Naquele momento, o rival perdeu a compostura. Ele gritou para a mãe de Miguel, tentando recuperar o controle. Você pensa que pode se libertar? Isso não vai acontecer. Mas Miguel já não se importava com mais nada. Ele se lançou à frente, gritando novamente: Mãe, venha comigo. Lute por nós. Então, uma explosão de energia ocorreu, como um relâmpago cortando a sala. Miguel tomou a mão da mãe, e juntos, como se unissem em um feixe de luz. O homem rival, surpreso, hesitou. Não! Ele deu um passo para trás, sentindo a força em crescimento. A luz da mala explodiu, inundando o espaço, e o holograma do tio tornou-se cristalino. É tempo de escolher. Miguel, leve sua mãe para fora. É sua chance. Ele sentiu a segurança da mão dela, mesmo em meio ao caos. Vamos, precisamos sair daqui. Puxou-a para longe. As chamas atrás deles começaram a tomar conta de tudo, mas a determinação os empurrava. Com o último esforço, eles atravessaram a multidão agora em pânico. A casa estava em ruínas e o calor parecia consumi-los, mas a esperança iluminava seu caminho. Quando alcançaram a saída, um soltou um grito. A casa, sua história, seu mundo, estava desmoronando atrás deles. Mas a verdade tinha prevalecido. Eles haviam resistido à tempestade. Lá fora, o ar estava fresco, e Miguel olhou para a mãe. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas agora tinha uma luz diferente. Sinto muito, meu filho. Eu falhei com você. Não, agora temos uma chance. Vamos enfrentar isso juntos, disse Miguel, o coração batendo forte. Ele sabia que a estrada à frente seria cheia de desafios. Mas agora não estavam sozinhos. A multidão ainda assistia, chocada, e o rival desaparecera nas sombras, derrotado pelo que havia se revelado.
Miguel, minha família, o que faremos agora? A mãe perguntou. E ele sorriu. Vamos descobrir juntos, respondeu ele, apertando a mão dela. Enquanto se afastavam da visão do incêndio, uma nova jornada se desenhará à frente. A verdade agora estava livre e eles estavam prontos para enfrentar o desconhecido. O futuro era um mistério, mas ao menos eles teriam um ao outro. E antes que você vá, preciso que preste atenção. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. É o momento para demonstrar seu apoio e smash o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Eu quero saber suas reações e teorias sobre tudo isso. Inunde a seção de comentários e vamos interagir. A sua participação pode fazer toda a diferença.